Olá pessoal, no último dia 15 de julho, o Ministério da Previdência Social, através da sua Secretaria de Regime Próprio e Complementar, divulgou o parecer número 146 de 2024. Esse parecer ele vem tentar aí ser um balizador para o processo de tomada de decisão de investimentos dentro dos regimes próprios. Então, ele vem descrever como um passo a passo quais são as etapas, né, que nós dirigentes precisamos seguir aí no nosso processo de tomada de decisão em relação à alocação dos nossos recursos dentro dos regimes próprios. Então, logo aqui, né, no primeiro parágrafo, ele já coloca que, né, esse parecer vem aí tanto falar sobre o credenciamento das instituições financeiras, como também, né, como que vai ser o nosso processo de decisão em que nós vamos investir. Se a gente vai investir no CDB, letra financeira, cota de fundo de investimentos ou nos títulos públicos. Já aqui ele já coloca, né, bem destacado a necessidade que os regimes próprios realizem o devido credenciamento com criteriosa análise e motivação, inclusive dos riscos envolvidos, não só das instituições financeiras, mas dos próprios ativos que vão fazer parte, né, daquela alocação que nós estamos fazendo, também como os responsáveis pela administração, gestão e também pelos intermediários das nossas operações financeiras. Então, logo aqui no primeiro parágrafo, ele já destaca essa necessidade do nosso credenciamento das instituições financeiras. Então, né, esse parecer aí vem descrever em linhas gerais como que vai ser o nosso processo decisório. Tanto baseado na resolução do Conselho Monetário Nacional 4.963, que é de 2021, que estabelece aí os limites das nossas alocações de recursos, como também na portaria do antigo Ministério do Trabalho e Previdência 1467, que é de 2022, que são os dois instrumentos aí que vão normatizar as nossas decisões sobre os investimentos. Ele destaca aqui que nós precisamos sempre entender que os investimentos eles precisam estar alinhados com os objetivos previdenciários e também com a finalidade previdenciária dos recursos que pertencem a uma coletividade. Ou seja, eu não estou aplicando ali o meu patrimônio pessoal ou um patrimônio que é da prefeitura, do estado, do ente federativo. Esse patrimônio pertence ao conjunto de servidores efetivos que contribuem para aquele regime próprio. Aqui no sétimo parágrafo, ele destaca uma outra nota técnica já divulgada pelo Ministério da Previdência Social, a número 203. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre essa nota técnica, eu vou deixar aqui para vocês, sobre a exigência de que os ativos sejam considerados de baixo risco de crédito. O Ministério da Previdência já dedicou uma nota técnica inteiramente a esse assunto. Aqui ele destaca que, além das normas específicas para os regimes próprios, nós temos também normas que regulamentam o mercado financeiro, como aquelas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários e também a autorregulação emitida pela Anbima, né, que além das regras específicas que nós precisamos seguir, nós também precisamos ficar atentos às regras e aos normativos específicos do mercado financeiro. Afinal de contas, nós estamos aplicando os nossos recursos dentro do mercado financeiro. A partir do parágrafo 12, esse parecer ele destaca o que motivou, né, o Departamento de Regimes Próprios a publicar esse parecer. Então ele relatou aqui uma das principais consultas lá no GESCOM RPPS, que é em relação ao cadastro dos agentes autônomos de investimento, a possibilidade de restrição de quais instituições financeiras o RPPS pode aplicar os seus recursos, né, as segmentações S1 e S3, a possibilidade em aplicar em CDB ou em letra financeira de instituição financeira que se enquadra no segmento S3 do Banco Central, mas não está na lista exaustiva do Departamento de Regimes Próprios. Também qual o tipo de letra financeira que nós podemos aplicar, né, considerando as várias aí disponíveis no mercado de investimentos, em relação à classificação de risco, o rating das instituições financeiras e a análise dos riscos envolvidos
nos ativos financeiros de renda fixa. Além disso, motivou a emissão desse parecer uma consulta da ABPEM, que é a Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais, sobre uma série de quesitos, né, em relação à aquisição de letra financeira de CDB, se para fazer essa aquisição o RPPS precisa antes do estudo de ALM, que é um estudo que permite aí fazer, né, o casamento, que permite uma análise do nosso passivo em relação a esse nosso passivo, quais os ativos financeiros mais se enquadrariam dentro, né, dos nossos prazos de vencimento, né, é o estudo de ALM. Também, né, se a gente pode aí restringir em relação a qual instituição financeira, em qual segmento, ali dentro da classificação do Banco Central, se nós podemos usar um comparativo, né, entre os juros pagos pelos títulos públicos em relação aos títulos de instituições financeiras e fazer uma análise, né, de risco-retorno comparando com os títulos públicos, e se o RPPS precisa realizar uma cotação mínima antes de aplicar em títulos de instituições financeiras, né, se ele precisa realizar ali uma cotação com outras instituições financeiras para poder justificar em qual ele optou por realizar a sua aplicação. Depois dessa introdução, esse parecer técnico ele vai trazer para a gente o arcabouço normativo da aplicação de recursos. Então ele começa falando da Lei 9.717 de 1998, que estabelece, né, a natureza pública das unidades gestoras dos regimes e dos recursos aplicados. Então, dentro dessa parte, né, do arcabouço legal, ele cita a Constituição Federal, a Lei 9.717, né, que fala dessa natureza pública dos recursos previdenciários. Nessa parte do parecer, ele vai falar dos princípios que norteiam a administração pública, e a aplicação dos recursos do RPPS ela não é diferente. Então, as nossas atitudes como agentes públicos, elas precisam ser norteadas, né, pelo princípio da motivação, por qual motivo nós estamos fazendo aquilo, também o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, ou seja, eu não posso ser levado por questões pessoais antes de tomar essa decisão. Também a questão da moralidade. E além disso, eu tenho a questão da publicidade. Todos os meus atos eles precisam ser públicos. Eu preciso dar transparência. E com o meu processo de decisão de investimentos, ele não pode ser diferente. Ele tem que ser todo transparente. Todas as atas dos nossos comitês de investimentos, elas precisam ser publicadas, né, no nosso site, para que a gente dê publicidade ao nosso processo de decisão de investimentos. E tudo isso é ressaltado dentro da Resolução 4.963 do Conselho Monetário Nacional, que baliza aí, né, as nossas alocações de recursos. Né? Então ela fala que a gente precisa exercer as atividades com boa fé, lealdade, diligência, preservar os padrões éticos e adotar regras e procedimentos de controles internos que busquem aí todo o cumprimento de todos os atos normativos. Além disso, a gente precisa manter o registro por meio digital de todos os documentos que suportam as nossas tomadas de decisões. Essa resolução ressalta ainda que todos aqueles que fazem parte desse processo de decisão, eles respondem por essa decisão na medida da sua participação dentro dos atos. Então, né, gestores, dirigentes, os membros dos órgãos colegiados, além disso, as consultorias e também aí, né, os responsáveis pela distribuição dos produtos de investimentos, todos eles vão responder dentro, né, do seu grau de responsabilidade, dentro da sua tomada de decisão, por essas decisões relacionadas aos investimentos dos recursos dos regimes próprios. A resolução ressalta ainda a relação do conflito de interesses e que os prestadores de serviços do Instituto eles não podem ter aí qualquer relação com as instituições financeiras que estão ofertando os produtos. Eles não podem receber aí qualquer remuneração de instituições financeiras quando o Instituto aporta recursos em uma dessas instituições, de forma aí a manter, né, afastada aí esse problema de conflito de interesses.
Além de todo o normativo legal específico dos regimes próprios, nós temos né, um conjunto de normas e de autorregulação dos intermediários financeiros. Então, o setor financeiro ele tem toda uma regulamentação própria estabelecida em lei, e nós temos também as normas de autorregulação, que são aí os códigos de ética da Anbima, principalmente, para regulamentar esse mercado de intermediação financeira. Então, além da legislação própria, né, dos regimes próprios de previdência social, existe todo um arcabouço legal em relação ao mercado financeiro que precisam ser observados. Então, sempre que a gente vai aportar um recurso, seja diretamente através de uma instituição financeira, de um banco, de um agente autônomo de investimentos ou de uma DTVM, né, que é uma distribuidora de títulos de valores mobiliários, eu preciso entender que cada um desses outros agentes, eles também possuem normas próprias que eles precisam respeitar. Então, principalmente os códigos de ética da Anbima falam que as informações de investimento elas precisam ser claras, que eu não posso induzir o investidor ao erro, que os produtos de investimento eles precisam ser ofertados de acordo com o perfil do investidor. E a gente, como RPPS, como regime próprio, também está dentro de todo esse arcabouço legal, porque afinal de contas, nós estamos investindo dentro do mercado financeiro, que é um mercado muito vasto, que possui várias opções de investimento, mas nós precisamos ver aquelas opções que de fato se enquadram dentro aí dos nossos objetivos. E vamos pensar bem, né? Se algum agente autônomo de investimento, algum distribuidor de produtos de investimento, ele ali tenta burlar as normas legais que ele precisa obedecer, não é uma boa pessoa, uma boa instituição para a gente aportar recurso ali dentro. Então, a gente precisa conhecer, mesmo que minimamente, essas normas que regem o mercado financeiro, até para a gente entender qual que é o padrão de ética, de compliance dessa instituição financeira que está vindo até o nosso regime próprio para tentar aí, né, fazer parte aí dos bancos que nós alocamos nossos recursos, dos bancos, das instituições financeiras. Nós temos também os agentes, né, autônomos de investimentos, então eles precisam respeitar aí todo um arcabouço legal. Então, nessa seção aqui de normas de regulação e autorregulação de intermediários, esse parecer vem trazer para a gente um pouco dessas normas, né, que esses agentes precisam seguir. E é importante a gente conhecer essas normas para a gente também entender se de fato essas pessoas, essas instituições que estão vindo até o nosso regime, estão de fato seguindo aquilo que a lei diz. Então aqui ele cita para nós a resolução do Conselho Monetário Nacional 5008 de 2022, que fala do funcionamento das corretoras de títulos e valores imobiliários e das distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que hoje tem essa mesma função de intermediação financeira. Traz também a resolução da CVM número 178 de 2023, que fala aquilo que é vedado ao assessor de investimentos fazer. E traz também para a gente a resolução da Comissão de Valores Imobiliários número 35 de 2021, que orientam aí os deveres dos intermediários financeiros, né? E destaca aqui que o intermediário ele deve adotar na execução de ordens todas as medidas suficientes para obter o melhor resultado possível para o seu cliente. Também destaca aqui, né, que a CVM é a responsável, né, por fiscalizar esses intermediários financeiros. Entrando agora especificamente no processo decisório de alocação, manutenção ou desinvestimento dos nossos recursos, à luz aí, né, tanto da resolução do Conselho Monetário Nacional 4.963 de 2021 e da portaria 1.467 de 2022, o primeiro passo, a primeira etapa para nossa tomada de investimentos, para nossa tomada de decisão na hora de realizar a alocação dos nossos recursos, ela começa com a elaboração da política de investimentos. A política de investimentos é o documento que a gente elabora sempre no final, né, do exercício para o exercício seguinte. E ela vai estabelecer as diretrizes e os objetivos para a alocação dos nossos recursos ao longo do tempo. Ou seja, é dentro da política de investimentos que a gente vai analisar
qual que é a nossa situação financeira, quais são os nossos passivos, né, quais são as nossas obrigações financeiras e como que nós vamos alocar os nossos recursos visando aí o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso regime. Então, a política de investimentos é o primeiro passo, é por onde começa a nossa decisão de investimentos. Essa política de investimentos geralmente é elaborada, né, pelo comitê de investimentos, juntamente ali com a diretoria executiva, e precisa passar aí pela aprovação do nosso conselho administrativo ou conselho deliberativo. Então, tanto o comitê de investimentos quanto o conselho deliberativo, eles participam ativamente da elaboração dessa política de investimentos. E depois, ao longo do ano, cabe ao nosso conselho fiscal, né, a fiscalização se essa política de investimentos está sendo executada conforme foi deliberado ali pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos. Então, dentro da política de investimentos, a gente precisa estabelecer qual tipo de gestão nós vamos adotar, qual a estratégia para a alocação dos nossos recursos, quais os parâmetros de rentabilidade que nós vamos perseguir, e aqui o parâmetro de rentabilidade, né, a nossa meta de rentabilidade, ela vai ter que ser baseada lá na nossa avaliação atuarial, qual que foi, né, a meta atuarial estabelecida lá dentro da nossa avaliação atuarial e também, claro, dentro da nossa realidade, da realidade do mercado financeiro, quais os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos de investimento, qual metodologia, qual o acompanhamento do retorno esperado dos investimentos, plano de contingência a ser aplicados caso sejam descumpridos os limites aí da resolução do Conselho Monetário Nacional, além de outros parâmetros. O parecer ressalta para a gente que cabe à legislação do RPPS delimitar de maneira clara qual é o papel de cada dirigente e de cada órgão colegiado dentro desse processo de elaboração da política de investimentos. Então, quem é o responsável por elaborar essa política? É o Comitê de Investimentos? É o Conselho Deliberativo? Né? Qual que é o processo? Como é que vai ser feito tudo isso? Né, qual que é o papel do Conselho Fiscal dentro de todo esse processo de elaboração da diretoria executiva? Existe auxílio de alguma consultoria no momento da elaboração dessa política de investimentos? Então, a legislação do RPPS precisa deixar isso de maneira clara, qual é o papel de cada um dentro desse processo decisório de elaboração da política de investimentos. O processo, né, de aplicação dos recursos, ele precisa ser estruturado a garantir um mínimo de transparência. E aqui, né, o parecer expõe para a gente duas etapas. Primeiro, a apreciação da operação pelo Comitê de Investimentos, com a verificação dos riscos envolvidos, né, e do atendimento aos requisitos e limites da legislação. E depois a avaliação e a aprovação da operação pretendida, né, a atribuição de cada órgão, e que essa decisão, né, essa avaliação, essa aprovação da operação, ela precisa ser realizada preferencialmente de forma colegiada. E aqui ele cita para a gente até um exemplo, né, adquirir ativos financeiros de renda fixa de emissão de uma instituição bancária ou um fundo de investimentos através de um intermediário. Por que eu estou adquirindo isso através de um intermediário e não diretamente com a instituição financeira? O que justifica essa minha decisão? Né, é mais fácil eu fazer dessa forma? Quais os benefícios que isso está trazendo para o meu instituto? Se eu, ao invés de fazer isso através de um intermediário, eu for lá e fizer diretamente na instituição financeira, será que eu não consigo taxas melhores de rentabilidade, por exemplo? Então, todo esse processo de análise e, principalmente, por que eu tomei essa decisão e não uma outra decisão diferente, eles precisam estar ali bem claros dentro desse processo de tomada de decisão. E o parecer ressalta que a nossa política de investimentos ela precisa ser clara em relação a isso. Né? Ela precisa ter diretrizes e parâmetros claros de como vão ser tomadas as nossas decisões, qual caminho o RPPS segue, quais os critérios ele utiliza, por exemplo, para aportar recursos em uma instituição financeira e não em outra,
porque optou por determinado fundo de investimentos ou não. Então, todas essas diretrizes gerais, elas precisam estar estabelecidas na nossa política de investimentos, porque é a política de investimentos que vai balizar ali todas as nossas decisões ao longo do próximo exercício. A segunda etapa, a segunda fase do nosso processo de tomada de decisão de investimentos, ele consiste no credenciamento das instituições financeiras. Então, eu preciso credenciar quais instituições financeiras estão aptas a receber os nossos recursos. Então, é destacado que a gente precisa credenciar o administrador, o gestor e o distribuidor dos fundos de investimentos. Todas as instituições integrantes do sistema de distribuição e também as instituições financeiras bancárias emissoras dos ativos financeiros de renda fixa. Além disso, né, no caso, para mim aplicar lá em títulos públicos direto, eu preciso credenciar a corretora ou a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai fazer essa intermediação para a compra dos nossos títulos públicos. Os critérios para o credenciamento, eles estão lá na portaria 1467. Então, eles têm que estar relacionados à boa qualidade da gestão, ambiente de controle interno, histórico e experiência de atuação das instituições financeiras, solidez patrimonial, volume de recursos, padrões de ética. E, além disso, né, todas as outras atitudes destinadas à mitigação de riscos e ao atendimento dos princípios de segurança, proteção e prudência financeira. O parecer destaca ainda a necessidade da gente, né, consultar os processos ou na CVM ou no Banco Central, dependendo, né, do tipo, se for banco no Banco Central, se for uma instituição de intermediação financeira na Comissão de Valores Mobiliários, mas a gente precisa consultar, né, os processos dentro dessas instituições para saber em relação à constituição dessas entidades financeiras. Então essa é uma etapa crucial. Eu ir até os órgãos reguladores para saber como está a constituição dessas instituições financeiras, quais normativos eles têm que seguir e para mim entender se de fato essas instituições financeiras elas estão seguindo os normativos legais estabelecidos pela legislação em vigor. Então, os regimes próprios eles só podem aplicar os seus recursos, seja em ativos emitidos pela própria instituição financeira ou em cotas de fundos de investimentos de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos. Nós temos a Resolução 4.553 do Conselho Monetário Nacional de 2017, que estabelece que as instituições financeiras elas são divididas em segmentos, né, que vão de 1 a 5. Os regimes próprios eles só podem aplicar os seus recursos em instituições enquadradas nos 3 primeiros segmentos, tá? No segmento 4 ou 5, nós não podemos aplicar os nossos recursos, sejam, né, em cotas de fundos de investimentos administrados por essas instituições, ou seja, em ativos de renda fixa. Nós só podemos aplicar até o segmento S3. É o que estabelece lá a nossa resolução do Conselho Monetário Nacional. Essa segmentação das instituições financeiras ela é dividida de acordo com o porte. Né? Então, esse porte lá, o S1, é superior a 10% do PIB, o S2 vai de 10% a 1%, e o S3 ele vai de 1%, inferior a 1% do PIB, até superior a 0,1% do PIB. Então, a gente só pode aplicar os nossos recursos, né, nesses 3 segmentos, instituições financeiras que se enquadrem nesses 3 segmentos. De acordo com as resoluções aí do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central, essas instituições desses segmentos, elas são obrigadas a manter uma série de órgãos colegiados, principalmente aí para mitigação de riscos e estabelecimento de regras legais, o cumprimento de regras legais dentro da instituição financeira. Então, cabe ao regime próprio, no seu processo de credenciamento, buscar informações para ver se de fato esses órgãos existem dentro dessas instituições financeiras e se de fato eles estão atuantes e exercendo aí o seu papel de mitigação de riscos. Em relação à lista exaustiva, que é publicada pelo Ministério da Previdência, que traz aí, né, as instituições que estão habilitadas a receber os recursos dos regimes próprios e, portanto, que seguem essa série de regras,
ela é um documento aí que busca orientar e auxiliar os RPPS. Então, caso a gente decida aplicar, credenciar uma instituição que não esteja na lista, o nosso processo de credenciamento ele precisa ser mais criterioso, porque pode ser que essa lista esteja desatualizada. Mas essa lista é um importante instrumento para a gente balizar as nossas decisões. Então, se a instituição financeira está dentro dessa lista exaustiva publicada pelo Ministério da Previdência, isso quer dizer que, de certa forma, ela já segue, esses padrões normativos. Isso também não quer dizer que a gente não precise adotar um credenciamento criterioso em relação a essa instituição só porque ela está nessa lista. A nossa obrigação persiste. Mas se por um acaso eu queira credenciar uma instituição que se enquadra nesses 3 segmentos, mas que não está nessa lista, o meu processo ele precisa ser muito mais criterioso, porque ele precisa garantir que, de fato, essa instituição está cumprindo aí todos os requisitos necessários. É estabelecido ainda os 3 pilares fundamentais para a nossa decisão de alocação de recursos. Sempre que eu for alocar qualquer recurso, eu preciso ter em mente esse tripé de rentabilidade, risco e liquidez. Eu preciso saber se a rentabilidade daquele tipo de ativo está condizente com a minha meta de rentabilidade, a minha meta atuarial, quais os riscos que eu estou incorrendo em aplicar em determinado ativo e a liquidez. Dentro do meu plano de benefícios, os benefícios que eu preciso pagar se aquele ativo atende à minha liquidez, ou seja, no momento que eu precisar dele, eu consigo me desfazer dele e pagar os meus benefícios. Então, esses 3 parâmetros, esse tripé, eles precisam estar sempre aí norteando as nossas decisões de investimentos.